Hoje é o dia da Reforma Protestante. Estamos na semana. Então, esse dia da Reforma Protestante é um dia muito importante, assim como o Natal, como a Páscoa. Quando nós falamos sobre Reforma Protestante, muitas pessoas pensam que é o dia em que eles fizeram o cristianismo correto, né? O pensamento do cristianismo correto. E pode até ser isso, mas naquela época existiam igrejas, mas não existiam igrejas com o evangelho. Era a igreja católica. Então, Lutero, que sabia sobre a católica, que eles tinham uma religião, que não existia o evangelho, que não existia vida, ele traz essa verdade. E se Lutero não tivesse feito isso, talvez nós não tivéssemos aqui. Então, Lutero, ele creu que nessa reforma protestante, que precisaria dessa reforma, e é por isso que hoje nós temos a igreja protestante. Então, a reforma protestante não é para trazer algo. No Japão, não faz sentido, porque aqui no Japão nem igreja tem. Porque aqui o número, a porcentagem de cristão é muito baixo, 0,3%. Então, em compensação, dentro do Japão existem muitas religiões que não têm vida. Por exemplo, budismo, shintoísmo e muitas outras religiões. Religiões que estão dentro das trevas, que não têm vida. E as pessoas que creem nessas religiões, elas são destruídas. Quanto mais elas creem, quanto mais elas fazem, só vem mais doenças e mais maldições. Porque é uma religião sem vida. Então, quanto mais você crê nessa religião sem vida, mais destruído, mais sofrimento. Por exemplo, a religião católica, naquela época, eles criam, e naquela época que existia essa igreja católica romana, as pessoas sofriam muito, era uma época de muita guerra, de muita perseguição, de muitas pestes, de muitas dores. Existia muitas guerras naquela época, e muitos jovens que não tinham pecado nenhum, que não tinham culpa nenhuma disso, morreram por causa dessas guerras que aconteciam naquela época. Então, eles não tinham o evangelho que tem vida, eles tinham apenas uma religião sem vida. E se você tem uma religião, crer numa religião sem vida, você é destruído. Por exemplo, a guerra da Ucrânia e da Rússia, eles são ortodoxos, ou seja, eles são igreja católica. E eles acreditam nisso com toda a força deles. Então, a reforma protestante, ela já aconteceu há muito tempo atrás, mas nesses países não aconteceu nada, não houve mudança, então por isso eles ainda acreditam na Igreja Católica e estão sofrendo, estão sendo destruídos. A Igreja Católica Romana, ela, a Igreja Protestante, ela foi tirada dali. E aí, quando nós olhamos para a história, nós vemos que a Igreja Católica ela se dividiu em dois. Então, tem a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. Então, existe a Igreja Ortodoxa que ela ainda permanece como naquela época. Não houve uma reforma nela. E no Japão, existem religiões
desde a antiguidade, como o budismo, como o shintoísmo, e todo o povo está acreditando em religiões que não têm vida, por isso estão passando por muita destruição. Por exemplo, na época Edo, onde todo o povo japonês cria no budismo, no shintoísmo, eles foram destruídos, massacrados naquela época. Então, na época Meiji, todo o povo levantou o imperador como um deus e houve muita guerra no Japão. O Japão sofreu muito por causa disso, porque eles precisam jogar fora todas essas religiões falsas que não têm vida e se voltar para Jesus, para o Evangelho. Porque e hoje a realidade é que existem igrejas que não têm o Evangelho e não têm vida. Por que elas não estão conseguindo alcançar as pessoas? Porque elas não têm a convicção de que elas foram salvas e que elas têm o Evangelho e que elas têm vida nelas. Elas já foram salvas, têm vida, mas elas não conseguem experimentar e não conseguem ter provas disso, porque nem a oração delas está sendo respondida. Por que elas não têm respostas nas suas orações? Porque se realmente você foi salvo e você ora falando que Deus é o Deus verdadeiro, você vai chamar Ele como Pai. Você vai orar para Ele como um Pai, porque você sabe quem é Ele. E não é uma coisa pequena que você vai pedir para Ele. Você pode chegar para Deus e pedir coisas importantíssimas para Ele. Você precisa orar dessa forma. E então, quando Deus responde a tua oração, o que acontece? Você consegue testemunhar que Ele existe e outras pessoas são salvas. E então acontece o evangelismo. Então, hoje, nesse dia da Reforma Protestante, que todos nós da Igreja Missionária Evangélica possamos receber, tomar posse da palavra e levarmos, alcançarmos o Japão 10%, 20%, 30%, para que ele seja evangelizado. Então, o título da mensagem de hoje é a salvação completa, a resposta completa, o evangelismo completo. Nós recebemos uma salvação completa. O nosso Mestre Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu uma salvação completa, absoluta. Então, a nossa salvação, ela não é uma salvação que você perde e depois você volta de novo. Não, ela é completa, ela é perfeita. E no momento em que você tem essa convicção, no momento em que você crê dessa forma, então acontece a reforma dentro de você. Porque nós não temos felicidades, alegria, não temos resposta na nossa oração? Por quê? Simplesmente porque você não tem a convicção de que você foi salvo. E Satanás, ele continua tentando enganar para que você não alcance essa convicção. Essa é a forma que ele opera. E para os ímpios, a armadilha dele, a trama dele, a obra dele é que eles não sejam salvos, para que eles possam ir para o inferno. Mas nós que somos salvos, ele também tenta nos enganar para que nós não alcancemos essa convicção de que nós já somos filhos de Deus, já estamos salvos e que Deus pode responder a nossa oração. Então, nós vivemos hoje no Japão e quando nós vamos evangelizar pessoas que estão no shintoísmo, no budismo, nós precisamos ter a convicção dentro de nós de que nós somos filhos de Deus, do que nós acreditamos para poder evangelizar eles. Porque os japoneses, eles
mesmo eu sendo coreano e morando na Ásia, os japoneses, eles são peculiares, eles são diferenciados. E mesmo que vocês, mesmo sendo na Ásia, por exemplo, Índia, Nepal, sabe? Os Nepals, os indianos, eles são mais sonhadores. Então, por exemplo, o budismo, que veio da Índia, ele é mais meio que filosofia, né? E aí eles começam a pregar o quê? E os japoneses, eles são mais realistas. Então, os japoneses, como são realistas, eles acham que eles precisam tomar uma ação para mudar. Mas os budistas, né, lá da Índia, eles acreditam que só meditando eles vão resolver as coisas, o sofrimento. Então, o budismo ele iniciou o Shaka, né? E foi um homem que ele ficou 6 anos meditando. 6 anos. Então, eles são muito para o lado da filosofia. Os coreanos, eles também puxam um pouco para esse lado, né? Que não é tão realista assim. Então, os coreanos, eles também têm uma religião que eles ficam 3 anos dentro de um quarto, sem sair de lá, somente meditando. Então, para pessoas que têm idealismo, o budismo, ele faz sentido. Mas para os japoneses, o budismo não faz sentido, porque eles são realistas. Mas o budismo que tem no Japão, ele foi transformado em um budismo muito mais fácil, muito mais claro. Ele não é o budismo cru, clássico. Então, dentro do budismo, existem dois tipos. Então, no Japão, é o budismo mais fácil do budismo mais fácil. Ele está bem fácil de ser seguido. Então, existe um budismo que ele é o budismo clássico, onde ele é mais difícil de se cumprir, porque ele existe muitas leis e mandamentos. Mas existe o outro budismo que não precisa você cumprir todas essas leis. Tudo bem. Mas quando entrou no século XIII, os japoneses, os budistas falaram, olha, não precisa de fazer nada, basta você declarar Nam Mya Butsu e você é salvo. Então, esses monges daquela época, eles começaram a pregar dessa forma. E aí o budismo no Japão, ele cresceu muito. Então, existia um monge e ele falou, olha, eu acho que tem pessoas que até não conseguem falar Nam-myoho Butsu, então basta crer no Hotoke-sama, que é um deus, uma imagem. Então, eles começaram a dizer, olha, basta você acreditar no Hotoke e não precisa falar nada, não precisa saber nada. Eu acho que eles já tinham lido a Bíblia, porque eles pegaram uma ideia muito parecida com a Bíblia, de falar para as pessoas. Então, Shindo, esse monge, né, ele não parecia um monge, porque ele bebia todo dia, ele casou várias vezes, e ele era perdido. Então, em 1.200 anos, quando a gente olha para a história do budismo, só os japoneses, somente esse monge, transformou o budismo nisso. E esse tipo de pessoa é chamado no Japão como seijin, que seria adulto. Pessoas que bebem todo dia, que comem carne todo dia, que vive fazendo um monte de coisa carnal. Ele é chamado de seijin, de adulto, né? De uma pessoa certa. E eles são muito realistas. Então, o Japão, ele tem um budismo que é muito parecido com o evangelho. Então, quando você
fala sobre o evangelho para um japonês que crê nesse budismo, que foi criado dessa forma, é muito difícil de ele crer. E para eles que pensam que basta eles acreditarem no Hotoke, falar sobre Jesus Cristo parece muito difícil. Eles acham que, se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo por Jesus. Eu preciso fazer isso para ser salvo. E muitos cristãos, eles acreditam dessa forma, que eles precisam fazer alguma coisa, senão Jesus não vai salvar eles. E no Japão, existe essa religião falsa, né, do budismo, que diz que basta você declarar Namiyabutsu que você é salvo, basta você acreditar no Hotoke que você é salvo. Então já existe uma religião muito fácil de ser seguida. Lá na Europa, existiu uma religião mais um pouco parecida, mas o budismo que está no Japão, ele é muito fácil. Mas olha, eu quero dizer para você que o Shaka, ele não pode salvar você, porque ele é apenas um homem. Ele era um filósofo. E ele nunca disse que ele pode salvar alguém. Nem ele mesmo disse isso. Então, o budismo, ele é algo que você se esforça para você obter. Ele não é uma religião que você precisa de alguém para ser salvo. Então, dentro, né, dessas palavras no livro de João que a gente está estudando, nós chegamos hoje em João 3, onde vamos falar sobre essa reforma. Então, quando nós olhamos para o capítulo 3, nós vemos que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, ele era juiz, ele era político, ele era do Sinédrio. E no judaísmo também não existe vida. Então, o Nicodemos, que estava no judaísmo, né, ele também tinha sede, ele também tinha fome, por isso ele foi procurar Jesus. Então, ele foi até Jesus para perguntar, olha, como que você consegue transformar água em vinho? Como que você consegue fazer esses milagres, essas coisas? Você não é um homem normal. Só Deus pode fazer isso. Então, Jesus responde para Nicodemos, eu vim do céu. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou Deus. Então, Nicodemos se pergunta, como assim, se ele é Deus, como ele pode vir, né? Então, Jesus responde para ele, olha, eu vou te dizer que você precisa nascer de novo. Ou seja, Jesus quer dizer que, através do seu esforço humano, você não vai obter vida eterna. Como nós, que estamos mortos, podemos ser transformados? Precisamos do trabalho do Espírito Santo em nós para que isso aconteça. Então, Jesus, quando ele falou, precisa nascer da água e do Espírito, ele está falando dele mesmo. Ele está se referindo dele. Então, Jesus está dizendo, se não for por mim, se não for através de Deus, se não for através do Espírito Santo, você não é salvo. Então, ele conversa isso com Nicodemos, naquele momento. E ele diz sobre a época de Moisés. Então, naquela época de Moisés, as pessoas estavam sendo picadas por serpentes e estavam morrendo. E então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e ele disse, basta olhar para essa serpente de bronze ali que você é salvo. Então imagine uma pessoa que foi picada por uma serpente. Você acha que ela consegue fazer alguma coisa? Não, ela só consegue olhar para aquela serpente que está ali. E por isso mesmo, então, Jesus diz para Nicodemos, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário. Basta você olhar para mim que você vai ter a vida eterna, você vai ser salvo. Eu vou ser crucificado. E quando você olhar para aquela cruz, você é salvo. Então, Jesus Cristo,
Ele está dizendo ali para Nicodemos que ele veio e ele vai ser crucificado para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. Por que que Deus teve que vir? Ele teve que vir, Deus teve que morrer ali naquela cruz, porque nós não tínhamos esse poder. Então, naquela cruz, ele solucionou todos os nossos problemas. Ele perdoou o pecado original, todos os nossos pecados, e de uma só vez, ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. E é por isso que eu vou ser crucificado. Então, basta você acreditar em mim, Nicodemos. Basta você olhar para mim. Basta você crer em mim. Você vai ser transformado e se tornar uma nova criatura. É simples. Ele falou algo simples para Nicodemos. E então, vamos para João 16, 3,16. Nessa parte tão famosa que tantas pessoas falam. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aquele que crê no Filho não será condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Nós não somos salvos pelo nosso esforço, pelas nossas obras. Nós somos salvos se nós cremos ou não cremos. Mas nós somos enganados nessa parte. Ai, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Ai, mas eu não consigo isso. E aí você pensa que você não é salvo. Porque você fica balançado com seus pensamentos. Na igreja americana, eles usam esse novo nascimento de uma forma muito errada. Eles falam para as pessoas, perguntam, olha, você se tornou mesmo uma nova criatura? Você foi transformado mesmo? E as pessoas ficam com dúvida. E aqui, Jesus ele não está falando sobre essa transformação. Nós, que somos protestantes, para nós, o que é ser transformado numa nova criatura é pela fé, como está escrito lá em Romanos. Não é por obra, mas é pela fé. E essa é a convicção nossa, protestantes. Se você acha que você é salvo por obras, vai para a católica, vai para budismo, vai para shintoísmo. Porque aqui nós acreditamos que somos salvos através da fé. Nós recebemos a verdadeira vida. E nós precisamos desfrutar desse evangelho. E se você não desfruta disso, você não vai realmente ter resposta na sua oração. Você recebeu tudo, mas você não está desfrutando de nada. As religiões no Japão, o budismo, eles falam coisas como igual ao evangelho. Ah, se você falar Namiabutá, você é salvo. Olha, você não precisa, não é a sua obra não que você é salvo, só basta você falar Namiabutá. Eu nem sei falar, você viu, eu não sei nem pronunciar. Eu até gaguejei agora só para falar esse nome. Mas o que é a igreja? A igreja que está posicionada, o que ela está falando? Ela não está falando, basta você crer em Jesus que você é salvo. A igreja não está dizendo isso. E então nós começamos, nós duvidamos da nossa salvação. Nós não podemos duvidar. Porque a nossa salvação, ela foi perfeita, completa. Todos os problemas da tua vida, Jesus solucionou. Basta você acreditar. Basta acreditar. E tudo isso acaba. E o diabo, ele treme quando você acredita. Ele treme e você vai receber a resposta verdadeira. Segundo, a resposta perfeita. No Japão, existem muitos santuários.
Existem mais santuários do que lojas de conveniência. Existem muitos templos e santuários. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ir em qualquer momento para orar ali, para rezar. Então, qual é o conteúdo das pessoas que vão até o templo para elas rezarem lá? O conteúdo da oração delas é: eu quero ser rico. Que meu filho dê certo. Que a minha doença seja curada. E como que eles rezam? Rezam com medo. E ainda a oração deles não tem resposta. Por quê? Porque os santuários, o templo, o Deus verdadeiro ele não habita ali. Então, quando a pessoa ela ora tanto nesses templos, quem trabalha na vida dela é os demônios. Então, eles fazem ela acreditar mais ainda nessa mentira e então acontecem coisas piores. A vida da pessoa vai piorando. Eles tiram a liberdade dessa pessoa. Então, ele dá um pouco, ele resolve um pouco, mas depois piora. Eu tenho aqui presbíteros que viveram essa vida. Presbíteros que viviam dentro dessa religião e que viviam sofrendo. Então, a Bíblia, ela diz claramente, não orem para essas imagens. Um presbítero, a esposa dele, ela foi num santuário muito famoso que chama Isedingu, e ela foi rezar lá, e logo que ela terminou de rezar, ela caiu enferma. E eu fui até ela para escutar o testemunho dela. Então, ela falou que eles iam, toda a empresa, né, a empresa toda, todos os funcionários iam até lá, nesse templo, nesse santuário, para rezar. E no Japão também acontece o Matsuri. Então, eles consagram esses deuses, né, essas imagens que ficam ali nos santuários. E esse ano aconteceu muitas coisas, muitos acidentes, muitas pessoas morreram, porque eles consagram os demônios, e os demônios trabalham enquanto eles estão fazendo o festival. Na Coreia, ontem morreu 120 pessoas por causa do Halloween. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante e a Igreja Católica odeia esse dia. Por isso, eles colocaram no mesmo dia o Halloween. O Halloween foi criado através da Igreja Católica para que todos pudessem esquecer do dia da Reforma Protestante. O que é o Halloween? O Halloween é um festival onde vêm demônios. E nesse festival, ontem, na Coreia, morreu 120 pessoas. Por quê? Porque religiões que não têm o evangelho, religiões que não têm a vida, quem trabalha é os demônios. Então, lá em João 3, no versículo 19, está escrito: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, a luz, aqui está escrito aqui, está se referindo a Jesus, e as trevas está se referindo a Satanás, o diabo. Depois que nós somos salvos, nós amamos Jesus, amamos a igreja e vamos caminhando para a luz. Então, como a luz entrou, as trevas, elas saem.
da sua vida. Porém, as pessoas que não têm luz, elas gostam das trevas. Por isso elas vão no templo, elas vão nos santuários, elas vão para onde as trevas estão. Então, para você saber se você realmente está salvo, a prova é, se você está salvo, você vai ter vontade de vir para a igreja. Se você não está salvo, você vai ter vontade de ir para o templo, para o santuário. Não por turismo, mas ir para o santuário para rezar ali. Eu estou falando de pessoas que realmente acreditam. Então, isso quer dizer que você gosta ainda das trevas. Por exemplo, até crianças. Nós temos creche aqui na igreja e uma criança, ela aceitou Jesus. Ela era ímpia e ela aceitou Jesus. Com 4 anos de idade, ela foi para outro Yotienho, outra creche. E essa creche que ela foi, com 4 anos de idade, era de um templo. E ela só chorava. Ela só chorava. E então, ela volta para a igreja, né, para a nossa creche, e ela nunca mais chorou. E os pais começaram também a frequentar a igreja. Hoje, essa criança, ela, após se formar, ela vai para o Shogaku dentro da nossa igreja. Por quê? Ela foi salva. Então, ela não consegue mais viver naquele ambiente de trevas. Se você foi salvo, você ama Jesus. Você sente vontade de orar para Deus. Então, as trevas saem. Por quê? Porque Deus é o teu Pai. Jesus é o teu mestre. Então, quando você ora, os demônios saem. Então, quando nós oramos, as enfermidades são curadas. Antigamente, você amava as trevas. Você ia nos templos, no santuário, mas agora que você veio para a luz, Jesus, ele curou a sua enfermidade, ele respondeu às tuas orações que não eram respondidas quando você ia no templo. Muitas pessoas experimentaram isso, porque como está escrito, Jesus disse, quando você tocar no enfermo, ele será curado. Ele diz em João 14:14, se vocês orarem no meu nome, eu responderei. É outro tipo de oração, não é oração que as pessoas ficam orando aí nos templos, nos santuários. Como está escrito lá em Lucas 11:13. Apesar de vocês serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, ele é nosso Pai. Será que ele não vai nos dar o que a gente quer, o que a gente pedir? E se você pode pedir ao teu Pai do céu, não peça coisas pequenas, peça coisas grandes. Abre a tua voz, abre a tua boca. E a melhor oração é a oração que você pede o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. Não existe outra oração mais poderosa do que essa. E essa é a oração que está escrito em Lucas 11:13. Ele dará o Espírito Santo a quem pedir. E quando você fica cheio do Espírito Santo, ele derrama para você força espiritual, força intelectual, força para lidar com as pessoas, força econômica. E ele leva você como testemunha dele até os confins da terra. Tudo, esse pacote todo está dentro também em saúde, está dentro também em financeiro. O nosso nível de oração não é mais um nível de oração de, ai, Deus me dá dinheiro, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo. Não, é uma oração onde você vai orar pelas nações, para que o evangelho alcance outras pessoas. Por quê? Porque você não precisa mais pedir nada. Basta você falar, Deus, derrama sobre mim tudo o que eu preciso para fazer a tua vontade. O Espírito Santo, enche-me.
Então, o Senhor, Ele vai derramar sobre você poder intelectual, espiritual, de relacionamento com as pessoas, econômico, tudo que você precisa. Eu dei um desafio, né, de 40 dias para a gente orar durante o dia, para que Jesus seja o mestre da nossa vida. Então, que a gente possa orar: Jesus, vem, que tu seja o meu mestre, que o Senhor trabalhe em mim, que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. E então eu estou passando os dias orando dessa forma, 24 horas, dizendo, declarando: Deus, Jesus, tu és o meu Senhor, trabalha em mim, levanta-me, opera em mim. E dentro dessa oração tem a resposta para tudo. Porque Jesus, Ele vai vir nos ajudar. E então, os anjos celestiais vão vir e os demônios fogem, são expulsos. Então, ore: Deus, me dê uma resposta sobrenatural para o Japão. Sobrenatural. Não é uma oração de devotos, não é. Você pode ficar cheio de demônios. Você pode ficar cheio do Espírito Santo. Nós vamos conseguir fazer um evangelismo de liderança. Por que no Japão o shintoísmo e o budismo é forte? Porque 200 anos, no período de 200 anos, ele foi um país que só falava disso. Então, 70 anos, o shintoísmo, ele foi algo que os governantes, eles usaram, né, no governo. E Satanás, ele teve essa abertura desses governadores aqui dentro do Japão, e ele trabalhou muito forte. Mas Jesus é aquele que veio para destruir as obras de Satanás. E ele tem poder para destruir essas obras. Então, hoje, a população maior que existe é do cristianismo no mundo. E por que existe tanto cristãos? Porque muitos países são países cristãos. Ou seja, o governante, os reis, eles se dizem que são cristãos. Por quê? Porque Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Deus verdadeiro. Então, aqui no Japão, eles acham que cristãos são a minoria. Mas não, é o contrário. Muito pelo contrário. O cristianismo é a maioria. Quando nós lemos em João, capítulo 3, versículo 1, está escrito que Nicodemos, ele era uma autoridade entre os judeus. Ou seja, ele era um político. E ele era também um juiz, né? Ou seja, ele era juiz e ele também era político. Ele era um governador, uma pessoa muito importante. E esse Nicodemos, ele também estava quando Jesus foi crucificado. Lá em João 19:39, está escrito assim: ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Então, mirra e aloés era usado para quando os reis naquela época morriam. E Nicodemos trouxe cerca de 34 quilos. Então, naquela época, se você fosse comprar 34 quilos de mirra, era muito dinheiro. Então, você vê que ele era uma pessoa poderosa. E por que Nicodemos trouxe isso até Jesus? Porque ele tinha certeza que Jesus era Deus, que Jesus era o Rei dos Reis. Por isso ele trouxe mirra e aloés até Jesus. Então, dentro dos judeus, existia 70
pessoas como Nicodemos ali, e Nicodemos era o maior dentro deles. E aí, quando a gente lê em João 19:38, nós vemos sobre outra pessoa. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Então, José de Arimateia, ele também era um político. Então, dentro daqueles 70, né, pessoas importantes lá dos judeus no Sinédrio, Arimateia também era. Ou seja, daquele grupo de políticos, 2 eram discípulos de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia. Então, José de Arimateia, ele tinha feito uma cova para ele mesmo. E ele dá essa cova para que Jesus seja sepultado ali. Era uma cova nova. Porque os discípulos de Jesus, eles eram pobres, eles eram pescadores. Então, esses 2 discípulos que tinham, né, poder econômico, eles ficaram com Jesus até o fim ali, para cuidar dessa parte. Se você fosse qualquer um, você acha que você poderia chegar até Pilatos e pedir o corpo de Jesus? Não. Ou seja, José de Arimateia, ele estava numa posição de que ele podia ir até Pilatos e pedir isso. Ele não era qualquer um. Porque naquela época, para você chegar até Pilatos, você tinha que ter uma posição muito alta. Tinha que ser uma pessoa importante. Então, o verdadeiro Deus veio. Ele foi crucificado por nós. E José de Arimateia, ele tinha certeza que pelo menos isso ele poderia fazer. Porque Deus tinha pagado o preço ali. Então, o evangelho que nós cremos, todos, o imperador, os reis, todos precisam crer em Jesus Cristo. O evangelho, os milionários, eles precisam crer no evangelho. O evangelho é feito para todas as pessoas. E como nós vamos evangelizar essas pessoas? Deus, com certeza, através de nós, ele vai nos usar para evangelizar essas pessoas que estão no cume. O evangelismo, ele é sim para você alcançar pessoas que estão perto de você, mas o evangelho, ele é para todas as pessoas, todas, ricos, milionários, pessoas que estão em posições altas também. Mas a igreja, se ela ficar com medo de dar um passo, né, de coragem, de audácia para alcançar essas pessoas, enquanto ela está com medo, outras religiões falsas vão lá, ficam perto de pessoas que são milionárias, que são ricas, que são famosas, que são políticos e acabam enganando eles. Ou nós nos tornamos líderes, ou nós evangelizamos pessoas que já têm influência. Porque o nosso Jesus Cristo, que nós acreditamos, é o verdadeiro Deus, é o único Salvador. Por isso, eu vou repetir. Nós já fomos salvos completamente. Chega, não precisa mais falar sobre isso. Se você foi salvo ou não. O que a gente precisa fazer a partir de agora é pedir para ser cheio do Espírito Santo 24 horas. É receber poder intelectual e espiritual do Espírito Santo. Deus, me dá, me enche. Essa é a oração. Porque
quando você obtém a resposta desse tipo de oração, então você consegue evangelizar. Então você consegue, através de você, que todas as pessoas, até mesmo os que estão lá no cume, na liderança, sejam evangelizados. E os nossos remanescentes, nós precisamos educar eles dessa forma e precisamos ser o fundamento para que eles possam alcançar esses lugares. Por exemplo, a Inglaterra, eles são, ele é uma nação cristã, mas quando nós olhamos para os líderes que estão se posicionando lá, são indianos. Indianos que creem no hindu. Eles são ricos, os pais são ricos e educam os filhos para que eles alcancem o cume. Independente se ele é indiano e crê no hindu, ele alcançou uma posição na Inglaterra muito alto dentro do governo, sendo que a Inglaterra é um país, uma nação cristã. Então, não tem uma pessoa no mundo hoje que pensa, eu sou cristão e eu quero alcançar o topo do mundo, do governo. Se nós não começarmos a pensar assim, as nossas crianças não vão começar a pensar assim. Nós precisamos começar a pensar dessa forma. Por exemplo, você pode orar, Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós a fé, poder econômico, para que nós possamos, Senhor, dizimar mais. Tu és o nosso Pai. E com certeza o Senhor consegue. Então, vamos abrir a nossa visão. Vamos abrir. Pede essa fé de Deus. Ora dessa forma. Para que a reforma protestante possa acontecer dentro do Japão. Para que o Japão realmente possa se tornar uma nação cristã. Como filhos de Deus, que nós possamos, dentro da oração, 24 horas, sermos transformados e recebermos poder. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Através, Senhor, desse dia, Pai, que foi o dia da reforma protestante. O Senhor nos deu, Senhor, essa palavra. Nós recebemos, Senhor, a salvação perfeita e completa. E nós te agradecemos porque o Senhor nos responde, Senhor. O Senhor nos dá a resposta completa. O Senhor nos faz fazer o evangelismo completo e perfeito. Com certeza o Japão, Senhor, será alcançado e os 237 países também. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.